Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Convido a todos que estão no templo para ficarmos de pé e dar início a mais um culto de jovens, iniciando com a oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Mais uma oportunidade, ó Pai, de estar na Tua casa, ó Pai, adorando, ó Pai, engrandecendo, ó Pai, Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, ó Pai, maravilhas, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, por cada um, ó Pai, aqui presente, Senhor. Abençoe esse culto, Senhor, para que venha ser um culto abençoado, meu Pai. Um culto, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Que venhamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, renovados, meu Pai, diferente, ó Pai, de como chegamos, meu Pai. Que vidas, ó Pai, venham ser tocadas, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que não Te conhecem, meu Pai, que venham Te conhecer, meu Pai. Que venham aprender um pouco mais de Ti, ó Pai, nesta noite, Senhor. Continua, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, nos livrando, ó Pai, nos protegendo, meu Pai, de todo mal, Senhor. É isso, Pai, que eu Te peço e Te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, quero convidar a irmã Aline para trazer os louvores congregacionais. Após a irmã Aline, a irmã Thalita Rodrigues vai trazer a leitura da palavra e o diácono Girnaldo vai estar orando. Eu tenho o prazer de saudar a todos nesta noite em nome de Jesus. Chegamos aqui na casa do Senhor para bendizer, continuar bendizendo e exaltando aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Você que está a escutar, a participar através da live, você bendiz o nome do Senhor. Vamos cantar adorando ao Senhor 124 na harpa cristã. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador.
Glória a Deus. Aleluia. Eu também tenho o prazer de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 125, a partir do versículo 1. Livro de Salmos, capítulo 125, a partir do versículo 1. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém, Jesus. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos, Senhor bendito, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, te agradecer, meu Senhor da glória, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos, Pai, em Teu nome, para Te glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura, Pai, lida neste momento do livro santo, Pai eterno e verdadeiro, que cada um guarde em corações, Senhor bendito, em cada coração. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão aqui passando, Senhor, estes momentos, Senhor, na tua presença. Abençoa cada um, Pai, que aqui vai trazer o seu louvor, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, o pregador desta noite, Senhor, que o Senhor venha usar mais uma vez grandemente. Meu Senhor, abençoa toda a liderança da tua igreja, os jovens, Pai, este departamento, meu Senhor bendito, que o Senhor continue abençoando cada um, para a honra e glória do teu nome. Amém. Neste momento vamos dar início aos louvores com o grupo Cedro. Após o grupo Cedro, o diácono Adriano Santos e após o irmão Adriano, o grupo Filhos do Rei. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus.
Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar. A morte de Urias só pra ficar com a sua mulher, violando os mandamentos, agindo de má fé. Com tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher que foi apanhada em adultério pelos fariseus, todos aqueles homens após apedrejar seriam condenados por Jesus com seu olhar. Já sabia que cada um deles era pecador, mas o olhar de Deus é um olhar que expressa amor, caso contrário não perdoaria Pedro, que o negou 3 vezes quando o galo cantou. Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar, de dar a sua própria vida só pra me salvar, me entendendo e me aceitando com esse jeito meu. Sei lá, o homem se diferencia pelo seu julgar, e por mais que ele tente, nunca vai olhar o erro do seu semelhante com o olhar de Deus. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Mas não é o olhar humano que irá nos condenar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Aleluia. Louvado seja esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar. A morte de Urias só pra ficar com a sua mulher, violando os mandamentos, agindo de má fé. Com tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher
3 vezes quando o galo cantou. Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar. De dar a sua própria vida só pra me salvar, me entendendo e me aceitando com esse jeito meu. Sei lá, o homem se diferencia pelo seu julgar, e por mais que ele tente, nunca vai olhar o erro do seu semelhante com o olhar de Deus. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Mas é meu olhar humano que irá nos condenar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Aleluia. Eu agradeço essa minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Te dizer que fraco sou, eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração, e hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração, e hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti.
seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior. Amém. Neste momento eu quero convidar o grupo Peniel para trazer mais um louvor. E após o Peniel, o pastor Ivete vai estar orando e a irmã Keila já vai estar com a oportunidade. Enquanto o Peniel louva, os diáconos vão estar recolhendo a oferta. Aleluia. Nós temos o prazer de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Continuemos, pois, na presença do Rei dos Reis, adorando, celebrando a Ele, glorificando pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma oportunidade de termos fôlego de vida para estarmos até aqui, para juntos adorarmos a este Deus. Gratos somos ao Senhor, porque Ele é rico em suas misericórdias. A igreja ficar de pé, bater palmas, cantar animadamente. Crime, crime, ó Deus, crime, ó Deus, com as palmas, Johnny. E renova, renova com espírito inabalável. Retires de nós o teu Espírito.
e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Crime, Crime, ó Deus, crime, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, Mas difícil é continuar no erro, viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude a ser homens e mulheres segundo o seu coração, diante deste mundo tão conturbado. Isso nós vamos ouvir nessa noite mais um recado do Senhor ao nosso coração, através da ministração da palavra dele, sobre a questão de obediência, de princípios nesta noite. Aleluia.
Aleluia. Saúde os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, na Tua presença nós estamos e chegamos a este lugar para Te adorar, para Te louvar, para exaltar o Teu santo nome, Senhor, para aqui, ó Deus querido, também colocar a nossa vida sobre o Teu altar, nas Tuas mãos, para que a Tua vontade, Pai, seja feita em nossa vida, Senhor da glória, o Teu querer seja realizado em cada um de nós, que o Teu Espírito, Pai, venha nos ensinar, venha nos instruir a cada momento, Pai, em nome de Jesus, neste momento nós Te pedimos, Senhor da glória, que possamos, ó Deus, como servos e servas, ouvir a Tua palavra, Senhor, para que sejamos edificados, fortalecidos, Senhor, preparados, ó Deus, para prosseguirmos a caminhada. Pai, no nome de Jesus, fala, ó Deus, porque os Teus servos ouvem. Meu santo Deus, assim nós Te pedimos, Senhor, como também Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Tenho o prazer de saudar a todos nessa noite no nome de Jesus. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos falando sobre obedecer princípios, né? A importância de obedecermos princípios. E no sábado passado nós ouvimos o que o profeta Samuel disse, que o obedecer era melhor do que o sacrificar. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da semeadura e da colheita. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Os irmãos podem se sentar. Se puderem também manter a Bíblia aberta no texto que nós lemos, eu agradeço. Esse texto de Gálatas, ele faz um resumo sobre o princípio da semeadura e da colheita. Nós temos na Bíblia várias referências a respeito desse princípio, a respeito da semeadura e da colheita. Mas esse de Gálatas, ele traz o assunto resumido e ele vai mostrar aqui coisas muito importantes que nós devemos atentar. E é isso, né, que nós vamos meditar nessa noite com os nossos irmãos. Nós vimos no sábado passado que quando nós começamos a viver, a obedecer os princípios, nós temos a nossa mente cativa à cruz. Né? Nós começamos a pensar e a agir como Jesus. Nós vimos também que o nosso eu é forjado, né? Aquilo que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós também vemos que nós começamos a entender e também a viver os princípios do reino como verdadeiramente cristãos que nós somos. Então,
Hoje nós vamos falar sobre o princípio da semeadura e da colheita. E eu já queria começar destacando que para se ter uma boa colheita é necessária uma boa semeadura, né? Por quê? Porque tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. E aí o que é que nós devemos observar quando vamos semear? Primeira coisa é o tipo da semente que nós estamos plantando, né? No verso 9 ele vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem. Então nós precisamos semear o bem. O bem é uma semente boa, é uma boa semente. E existem outros tipos de semente. Por exemplo, na Bíblia nós vamos encontrar a semente da injustiça, que Salomão vai dizer lá em Provérbios 22:8, quem semeia a injustiça colhe a maldade. Então, hoje, nessa noite, enquanto nós estamos falando essa palavra, você precisa refletir que tipo de semente você está plantando. Outra semente que a gente vê na Bíblia é a semente do vento. Interessante, né? Vento ser uma semente, pois é. Oséias, lá no capítulo 8 e o verso 7, ele diz: porque semeiam ventos, colherão tempestades. Isso é um provérbio que a gente tem, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Pois é baseado em Oséias. Às vezes a gente só colhe, só planta confusão, contenda e quer colher coisa boa. Você só vai colher tempestade. A gente não pode plantar uma coisa e querer colher outra. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é o versículo que nós devemos sair hoje daqui, inculcado na nossa mente e no nosso coração. Tudo quanto a gente for fazer, a gente pense nesse versículo. Isso que eu estou fazendo é uma boa semente? Que tipo de colheita eu vou ter se eu semear essa semente? Tem também a semente do mal. Jó, ele disse, lá no capítulo 4, o verso 8, ele disse: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal, semeia a maldade. Isso também vai colher. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Aqui, além da criatura semear a maldade, ainda fica cultivando, né? Ainda é coisa pior. Faz uma ação má e continua prolongando aquela ação má. E aí, meu filho, não tem outro resultado senão uma colheita prejudicial. Então, nós precisamos prestar muito atenção no tipo de semente que nós estamos plantando. Muita atenção mesmo. A segunda coisa que a gente deve observar é o tipo de solo. E aí no versículo 8, ele vai dizer: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A vida cristã aqui, ela está sendo comparada como uma propriedade rural onde existem apenas dois campos: a carne e o Espírito. Nós vivemos essa guerra constantemente, a luta da carne contra o Espírito. E eu ouvi uma certa vez, e agora eu não me lembro quem foi o pregador, ele estava falando sobre isso, e alguém perguntou: mas quem é que vai ganhar essa guerra? E aí o pastor respondeu: não, ele disse que a guerra é como
A carne e o espírito são como dois leões dentro de nós. E aí a pessoa perguntou, e quem é que vai vencer essa guerra? Ele disse, quem você alimentar mais. O que tem acontecido hoje, nos nossos dias, é que nós alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito. O solo da carne está fértil demais. Nós gastamos muito tempo com a internet, com a televisão, com o videogame, com os afazeres de casa. E nós esquecemos de cultivar o espírito, a terra do espírito. E toda semente que eu jogo na carne, eu vou colher o quê? Corrupção. Não vai me trazer nenhum benefício. Tudo que eu planto na carne não me trará nenhum benefício. Agora, quando eu planto no espírito, aí eu vou ter vida eterna. E aqui a gente vai lembrar a vida que Jesus prometeu a nós. Jesus disse que nos daria vida e vida em abundância. A gente pensa que a vida eterna começa quando a gente chega no céu. Mas não é. A vida eterna ela é para ser vivida aqui na terra. Nós precisamos começar a viver o céu na terra, porque isso é promessa de Jesus. Ele disse, eu lhe dou vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida eterna. Mas nós somos tão míopes, a nossa visão é tão limitada no natural, que a gente não vive o sobrenatural que está à nossa disposição. E por que é que a gente não vive o sobrenatural? Porque a gente só vive alimentando a carne. A gente não alimenta o nosso espírito. Aí, quando a gente alimenta a carne, vem outro problema sério na nossa vida, que é o pecado. Nós começamos a pecar de forma desordenada. E a Bíblia diz que quem é filho de Deus não vive na prática do pecado. Se eu estou vivendo na prática do pecado, eu preciso rever a minha vida espiritual. Porque os filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. Ele pode até pecar, mas ele confessa, se arrepende e deixa. O problema é que a gente está criando pecados de estimação. A gente peca numa determinada área, pede perdão a Deus e depois de 5 minutos nós estamos pecando da mesma forma, na mesma área. Tinha acabado de pedir perdão a Deus e já está cometendo o mesmo pecado. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então nós precisamos entender essa questão do solo. Se eu estou dedicando a minha vida apenas para alimentar a minha carne, então eu estou plantando num solo que não vai produzir coisas boas. Mas se eu estou alimentando o meu espírito, então o solo vai produzir frutos dignos de arrependimento. E João Batista já disse isso, e Jesus também. Produzir frutos dignos de arrependimento. A quantidade da semente, né? Quanto de semente eu preciso jogar, quanto eu preciso plantar. 2 Coríntios 9:6, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que aquele que semeia pouco também colherá pouco. Quem semeia muito colherá muito. Então a quantidade é você quem escolhe. Se você quiser colher muito, então semeie muito. Você não pode semear um braço de feijão e colher 5. Né? Você semeia um braço, vai colher um braço de feijão. Então, a quantidade é à sua disposição. E o que eu acho maravilhoso no reino de Deus é que as coisas do reino, o que Deus tem para nós, não são coisas medidas, não são coisas retidas, não são poucas coisas. Tudo que Deus deixa à nossa disposição é em abundância. Semente tem muito, salvação é eterna, o perdão é infinito, a misericórdia se renova todo dia. Então, tudo no reino de Deus, irmãos, é em abundância.
A gente vive na mesquinhez, na miséria, porque quer. Mas o banquete de Deus, a mesa de Deus, ela é farta. E outra coisa maravilhosa, Ele não faz acepção de pessoas. Não é pela classe social. Não é pelo seu conhecimento. A mesa foi posta por amor, irmãos. E nós estamos desperdiçando. Nós estamos considerando o que Jesus fez e o que Jesus tem para nós como esterco, como coisa sem valor. Porque nós vemos e desprezamos. Nós vemos e não buscamos. Nós vemos e não queremos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Um dia essa mesa vai ser recolhida. Vai. E você vai procurar e não vai encontrar mais. Porque o tempo da graça vai se findar também. E vai chegar o tempo da justiça e do juízo de Deus. A gente está brincando muito de ser crente, de ser cristão, de ser filho de Deus. Mas com Deus ninguém brinca, ninguém zomba. O texto diz. Nós estamos no fim, irmãos, dos tempos. E nós precisamos levar a nossa vida cristã mais a sério. Deus está nos chamando para um compromisso real e sincero com Ele. Para uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de prosperidade no Espírito Santo de Deus. Nós estamos precisando urgentemente de um avivamento. Sabe? De clamarmos, de entrarmos na presença de Deus no nosso quarto ou em qualquer lugar que nós estejamos. E clamar a Deus para que o Espírito Santo venha. Para que o avivamento chegue no nosso coração. Porque nós estamos nem quente nem frios, nós estamos mornos. E Deus diz, por vocês estarem mornos, eu estou a ponto de vomitar. Coloque alguma coisa, água morna na sua boca para beber. Inclusive, é remédio que os médicos ensinam para a gente vomitar. Água morna. Então é isso que Deus está dizendo. A gente precisa reacender a chama. A gente precisa arder de novo. A gente canta isso, né? Eu quero arder de novo. Mas para a gente arder de novo, a gente precisa buscar, porque só cantar não vai resolver o problema. Só dizer sei lá também não vai resolver o problema. Só dizer estou aqui, Senhor, cria em mim um coração novo, mas se eu não buscar, nada disso vai acontecer. Nada vai acontecer. A quarta coisa que a gente deve observar na nossa semeadura é o tempo de semear. Aí você pode dizer, não chegou ainda meu tempo de semear. Eu sou muito novo ainda, tenho muito que aproveitar. Aí Eclesiastes 11:6, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Eclesiastes 11:6, inclusive é um texto voltado para os jovens. Eclesiastes 11:6. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Semeie também. Porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então eu devo semear em todo o tempo. No momento em que surge a oportunidade, eu vou semear. Eu não posso parar de semear. Porque no tempo devido eu vou colher.
no tempo apropriado eu vou colher. Existem coisas que a gente semeia hoje e hoje mesmo a gente já colhe. É as coisas extraordinárias que Deus faz. Existem coisas que eu vou semear e vou colher daqui a 1 mês, 2, 1 ano, 2, 10. Né? O tempo da colheita é Deus quem sabe. E tudo que a gente semeia, e aí eu quero que você preste bem atenção a isso que eu vou lhe dizer. Tudo que a gente semeia, quando chegar o dia da prestação de conta, aí nós vamos colher tudo isso na eternidade. Olha aí o que é que diz Eclesiastes 6. E o verso 9. Preste bem atenção. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da tua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Vai chegar o dia em que eu vou estar frente a frente com Deus, face a face. E aí? O que foi que você semeou? Ele vai lhe recompensar de acordo com as nossas obras, né? A palavra de Deus diz isso, que Ele vai retribuir cada um de acordo com as suas obras, com a sua semente, com o que você plantou, com o que você fez aqui na terra. Vai chegar esse dia e desse dia ninguém escapa. Ninguém. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus para prestar conta do que a gente fez. E a Bíblia diz que vai haver muitos açoites. Gente vai levar muita chinelada. Está escrito. Então nós precisamos entender, né, que esse princípio ele é irrevogável, ele é imutável e não tem como a gente dar o nosso jeitinho brasileiro. Eu semeei, eu vou colher. Agora o que alegra o nosso coração, pelo menos o meu, né, é que Deus, na hora da nossa colheita, Ele tem misericórdia de nós. Às vezes que a gente semeia o que é mal e quando vem a colheita, Ele nos dá força para suportar. Mas bem que a gente poderia evitar. Não precisar da misericórdia, né? Viver só na graça. Nós precisamos meditar. Agora, você pode me perguntar, em que área da minha vida eu posso aplicar o princípio da semeadura e da colheita? E aí eu respondo para você, em todas as áreas. Os princípios, eles se encaixam em todas as áreas da nossa vida. Vou dar alguns exemplos. Nos estudos, por exemplo, qual é a semente que eu posso estar plantando nos meus estudos? A semente da dedicação. Vocês pensaram que era da cola, né? É não. Sabe por que não é da cola? Eu vou lhe explicar bem direitinho e você vai me dar razão. Quando você engana seu professor, colando, deixando entender que você sabe aquele assunto que o professor explicou, você não enganou só o professor não, você enganou a você mesmo. Porque vai chegar um momento da sua vida, ou no concurso, ou no Enem, que você vai precisar daquele conhecimento e você não vai ter como colar. Então, de que adiantou? Não adiantou. Então, se eu lançar a semente da dedicação, eu vou aprender. E lá na frente, quando eu precisar do conhecimento, eu vou saber. Nos relacionamentos, qual é a semente? Eu posso estar semeando a confiança, a fidelidade e o amor. Né? Principalmente nos relacionamentos amorosos. Né? A fidelidade e o amor
são fundamentais, se nós quisermos ter uma boa colheita, é claro. No trabalho, qual é a semente que eu posso plantar no trabalho? A semente da honestidade. Você vê que José, né, usou de honestidade. E a Bíblia diz que onde ele estava, ele prosperava. E o seu patrão, né, reconheceu que a sua prosperidade estava vindo por causa do trabalho de José, da honestidade de José. José era um homem íntegro, honesto. Ele foi tão honesto de um jeito que quando a mulher de Potifar se ofereceu a ele, ele disse: eu não posso fazer isso porque você é a mulher do meu senhor. Você quer uma honestidade maior do que essa? No tempo em que nós estamos vivendo hoje, que se o homem não aceitar é porque é frouxa, não sei o quê, lá vai. Honestidade. E na nossa vida cristã, a semente mais importante na nossa vida cristã que nós devemos estar semeando é o da obediência. Obediência à palavra de Deus. A obediência é a chave para todo sucesso espiritual. Nada se faz ou se ganha por meio da desobediência. De Deus, não. Você observe que na Bíblia, todas as pessoas que obedeceram a Deus tiveram sucesso. E todas que desobedeceram tiveram que passar por provas, por tribulações, por guerras e por muitas coisas. A gente não passa também por mas a gente também não passa por tribulação? Passa. Mas a gente passa pela tribulação para a gente ser aprovado. Deus nos prova, né? Mas na desobediência não, é para ser corrigido mesmo. Para terminar, eu quero alertar, né, para vocês, a mim também, para uma situação importante. A gente está vivendo num mundo sem referências. São pouquíssimas as referências que nós temos. Pouquíssimas. E nós precisamos seguir bons exemplos. Não queira seguir os maus exemplos, não. A gente tem muita facilidade de dizer, porque fulano está fazendo isso, eu também posso fazer. Todo mundo faz isso, eu também posso fazer. Mas você não é todo mundo. E eu digo isso às vezes a Isabelle, né? Mas minha filha, você não é todo mundo. E às vezes eu digo assim, mulher, todo mundo tem. Mamãe, mas você não disse que eu sou todo mundo? Eu digo, mulher, porque é nas situações diferentes, né? Quando é para o bem, então todo mundo tem que se juntar e se unir. Mas quando é para o mal, aí a gente tem que fazer a diferença. E dizer, não, aí eu não sou todo mundo. E aí, mesmo que a gente não tenha referências, boas referências na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade ou em qualquer outro lugar, não é desculpa para a gente seguir bons exemplos, porque a Bíblia está cheia de bons exemplos. Eu falei aqui de José, né, que semeou coisas boas. José, ele semeou o perdão, né, seus irmãos, a honestidade. E tem outro exemplo também muito bonito na Bíblia, que é o de Ruth. Ruth não abandonou a sua sogra. Ruth foi passar necessidade com a sua sogra. Tudo isso ela estava semeando. Tudo isso ela estava semeando. E é tão interessante que Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth é uma das poucas mulheres que está inserida na genealogia de Jesus. Né? Ela gerou Obed, que foi avô do rei Davi. Quer dizer, ela estava na genealogia de Davi, que foi o maior rei que já existiu na face da terra, e na do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que foi Jesus. Isso tudo porque soube semear e colheu
no tempo certo. Então, que nós possamos também procurar seguir bons exemplos. A Bíblia está aí cheia de bons exemplos. Nós temos algumas referências ainda no nosso meio. E não vamos deixar que o mal vença o bem, mas nós devemos vencer o mal com o bem. Nós devemos fazer o bem, como já diz o ditado popular, sem olhar a quem. Mas vamos fazer primeiro aos domésticos da fé, como diz o nosso texto. Então, que o Senhor abençoe os nossos irmãos e nos dê a ousadia e a coragem para mudar aquilo que não agrada a Deus e vivermos mais uma vida de abundância na presença do Senhor. Amém. Amém. Que possamos meditar na palavra desta noite. Neste momento eu passo minha oportunidade ao pastor Davi para trazer os avisos e encerrar mais uma reunião. Desde já agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Saúde os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amanhã nós teremos pela manhã a escola aqui e à noite o culto de adoração com a ministração da ceia do Senhor. E todos estão convocados, os crentes, nós que pertencemos à igreja, estamos convocados a participar. Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar ao Deus dos céus. Nós te adoramos, ó Senhor, nós te bendizemos, meu Deus, nós agradecemos, porque tivemos aqui esta noite a oportunidade de compartilhar a tua palavra e também a nossa esperança, a nossa alegria, compartilhar a nossa fé e confiança no Senhor da glória, no Senhor que domina e que orienta na nossa caminhada. Abençoe cada irmão, cada irmã, que o teu Espírito continue trabalhando na igreja do Senhor, fazendo maravilhas por causa da tua santidade. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém.